Está óbvio aqui a incógnita nas autorretrocognições, na parafatologia. Mas você pode ainda explorar isso? Aqui a gente vai assim, às vezes... O problema todo é o seguinte, é muito difícil uma pessoa ter autorretrocognições sem conservar incógnitas. Incógnitas, é muito difícil. Sempre tem algum aspecto mais obscuro que precisa de ser mais estudado. E isso é inevitável. E outra coisa, existe aquele caso do processo da obscuridade do período, a periódica. Então, por exemplo, a pessoa lembra de um determinado período, mas tem um outro que não lembra. Aquilo ficou, então, estanque. Há um branco na situação. E isso aí é uma incógnita. Eu, por exemplo, eu tive isso uma temporada, eu pensei que aquilo fosse um processo patológico, mas não era. Não era, era devido ao meu processo de estudar, eu estava concentrando mais atenção em outros períodos, e aquilo ficou descartado. Com o passar do tempo, eu emendei tudo e pude ver a coisa mais clara. Aí eu vi que não tinha nada. Foi um alívio para mim também. Eu já estava criando um problema, falei, não, aí deve ter uma bomba, uma bomba de erros. Você está entendendo? Alguma coisa assim que eu talvez tenha cobertado, mas não era. O problema era isso. Agora, outra coisa também, que é bom a gente lembrar. Na questão da retrocognição, que é o que você está perguntando, na questão da retrocognição, existe o processo do permanente, ou seja, aquela lembrança que é recorrente. Essa lembrança precisa de ser esclarecida. Então, isso aí também é outra condição diferente. Uma, porque não aparece, e a outra, porque aparece mais. Você está entendendo? Na questão de retrocognição, isso é seríssimo. Isso não tem parte nenhuma que eu tenha lido. Eu estou só falando as coisas, porque isso é que é o fato. É a mesma coisa que quando eu te perguntei um sonho recorrente meu, de determinada idade... Então, você me falou que a respeito do lugar que eu morei, a casa que eu morei, que voltava sempre na mesma sala, fazendo a mesma coisa. Então, o mesmo caso da retrocognição recorrente é o do sonho recorrente, da infância. É a mesma coisa. E isso ocorre mesmo. Olha, um monte de sonho recorrente que a pessoa tem, ela confunde. Às vezes é processo de vidas anteriores. Esse é o outro aspecto da questão, muito mais complicado. Porque quando entra o problema do onirismo, do sonho, da imaginação, a confusão é maior. Então as pessoas se confundem, elas têm dificuldade de colocar a coisa com racionalidade, há exageros, há omissões daquilo que não interessa. Entende como é que é? Então isso é um problema. Tem uma pessoa que uma vez começou a me expor a situação dela toda, que ela lembrava de certas coisas. Eu virei para ela e falei assim, vem cá, essa pessoa que você vê sempre, você acha que é você? Aí a pessoa falou, sim. Aí eu virei e disse, você não acha que você está melhorando a sua pessoa quando ela aparece na sua lembrança? Ele virou para mim e falou assim, sabe, eu já estive pensando nisso. E cheguei à conclusão que eu acho que eu melhoro mesmo. Então, veja, a pessoa já estava de uma tal maneira, com o apriorismo dela, que a hora que apareceu, não, se esse personagem sou eu, ele tem que ser melhor do que os outros. Então, ele já fazia uma performance, retocava tudo, melhorava. Isso não pode também. Dentro do processo da imaginação, o povo tem imaginação demais. Então, retrocognição, gente, tem que estudar com calma. É passar o pente fino, pentear com o pente fino, olhar com muita lupa, examinar bem. E outra coisa, anotar para ver acumulação de dados. Quanto mais acumulações, mais autenticidade, mais realidade vai aparecer do processo. Mas é preciso de colocar tudo em cotejo, fazer confrontos. Agora, com o passar do tempo, as retrocognições, elas adquirem um nível de padrão de esclarecimento grande.
Quando chega a esse nível, é o platô da cosvisão da pessoa. Então, a holobiografia da pessoa fica mais evidente. Agora, eu não acho que isso a pessoa consiga num ano, por exemplo. Precisa de mais tempo. Por isso que eu vejo o processo de anotação, de registro, é básico para todos os processos de mental soma e o problema intraconsciencial. Sem isso, eu acho difícil. Enquanto nós estamos aqui. Extrafisicamente, eu não digo que seja assim. Mas aqui, com o cérebro que nós temos, é difícil. Não confie no seu cérebro. Ele é sempre muito pequenininho.